Agora, na parte 2 do nosso vídeo, nós iremos entrar numa importante estrutura do nosso tubo digestório, que é o estômago. O estômago, na verdade, ele faz a digestão das proteínas. E ele é um órgão bastante dilatado, até porque ele tem que receber cerca de 1,5 litro de alimentos todo dia. O estômago também possui o suco gástrico e a pepsina, que é uma enzima que ajuda a digerir as macromoléculas. O que são as macromoléculas? São as proteínas, que precisam ser digeridas através do auxílio da enzima e do suco gástrico. O estômago também possui microvilosidades nas suas paredes. As paredes são bastante espessas, e as paredes, quando você fica muito tempo sem se alimentar, elas começam a roçar umas nas outras, o que faz o famoso ronco no estômago. Então não é bom você ficar muitas horas sem se alimentar, pode gerar algumas gastrites, e também não é bom quando você come, alimenta de muitos alimentos de uma vez só. Isso pode prejudicar a ação do processo metabólico dentro do nosso estômago. Depois que teve todo o trabalho dentro do estômago na formação do quimo, o quimo nada mais é do que os líquidos, que foram formados ali no bolo alimentar, misturado, que irá em direção ao intestino delgado. Então, depois da formação desse quimo, o alimento vai passar na primeira estrutura do intestino delgado, que nós chamamos de duodeno. O intestino delgado é dividido em 3 partes. O duodeno é a primeira parte, que faz 70% da digestão do nosso tubo digestório. E muitos alunos pensam que é no estômago onde é feita a maior parte da digestão, enquanto que, na verdade, a maior parte da digestão ela é feita no duodeno. O duodeno ele pode ter cerca de 25 a 30 centímetros e ele recobre o pâncreas. Ele pega a parte final do estômago, faz a curvinha em volta do pâncreas, que é uma glândula anexa, e segue em direção ao restante do intestino delgado. E é importante lembrar que tanto no duodeno e no jejúnio, que é a segunda parte do intestino delgado, e no íleo, que é a porção final do intestino delgado, é feita a absorção de nutrientes. Nos exercícios de vestibulares, nas nossas avaliações, isso é bastante cobrado. No estômago é feita a digestão das proteínas e no duodeno, no jejúnio e no íleo é feito a absorção dos nutrientes. Então, alunos, toda aquela absorção de nutrientes que foi feita lá no intestino delgado, agora irá chegar ao nosso intestino grosso. E no intestino grosso é feito basicamente a absorção de água que está no bolo alimentar, que agora não é mais bolo alimentar, que vai ser o bolo fecal. Então o intestino grosso vai absorver toda a água no bolo fecal. E por isso que as fezes, chega na sua forma sólida, porque toda aquela água é absorvida no intestino grosso. Detalhe, muitas vezes as pessoas têm diarreia, e nós sabemos que a diarreia, as fezes saem na forma líquida. E isso acontece porque a água passou muito rápido pelo intestino grosso. Então, na verdade, ela passa tão rápido pelo intestino grosso que às vezes ela sai na forma líquida. Então, quanto mais tempo a absorção de água demorar no intestino grosso, mais endurecidas vão ser as nossas fezes. Quanto mais tempo a água passar no intestino grosso, você poderá ter, é claro, uma espécie de diarreia. E, para finalizar o intestino grosso, ele é dividido em 6 partes. A primeira parte é o seco, onde começa a formação do bolo fecal. Aí vem o colo ascendente, o colo transverso porque ele corta o nosso abdômen, o colo descendente, o sigmoide, que é essa curvinha aqui em nosso cartaz, e o reto. Então essas são as 6 partes do nosso intestino grosso.
Interessante lembrar que o intestino grosso, absorção de água, intestino delgado, absorção de nutrientes, o estômago, digestão das proteínas, quebras das proteínas. Finalizando a nossa aula do tubo digestório, a nossa aula 2, nós não podemos esquecer, claro, da última estrutura, que é o ânus, responsável pela excreção de todo o resíduo metabólico que foi gerado lá no intestino grosso. E também é importante lembrar que na aula de hoje nós estudamos as divisões e funções gerais do tubo digestório. E quais são essas divisões? A digestão, que na maioria da parte da digestão ocorre lá no duodeno, mas ela também ocorre na boca, na quebra do amido através da amilase, e ela também ocorre lá no estômago, na digestão das proteínas. Nós estudamos também o processo de absorção, que ocorre principalmente no intestino delgado, e nós estudamos agora a excreção, que finaliza lá no ânus. Então, gostaria de agradecer a vocês que acompanhou até agora a videoaula número 2 e até o nosso próximo encontro. Forte abraço!